coisas impossíveis, Deus. A gente não acredita, Deus, quando vê, Deus, porque muitas vezes a gente fica olhando para o natural, Deus, mas a gente sabe que o Senhor está operando em um modo sobrenatural. Ainda que os nossos olhos não vejam, mas o Senhor está trabalhando. Ainda que muitas vezes, Deus, a gente não acredite, mas o Senhor está lá, fazendo, Deus, trabalhando a nosso favor, Deus, e nós não paramos e não desistimos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos, Deus, que haverá sim, Deus, um romper, Deus, maravilhoso nessa cidade, Deus. Haverá um romper maravilhoso em Goiânia, Pai, nesses dias, Deus. Que a gente possa estar com o coração, Deus, cheio de expectativa, porque o Senhor vai fazer algo extraordinário, Deus. Tem algo, Deus, que está nascendo, algo novo, Deus. E que logo, logo, Deus, todos os nossos olhos verão, Deus. E eu creio, Deus, que esse tempo é um tempo extraordinário. Eu sei, Deus, que é um tempo, Deus, que aqueles que têm que permanecer em pé vão permanecer em pé. Muitos vão cair, Deus, muitos vão desistir. Muitos, Deus, vão apostatar da fé. Muitos, Deus, vão querer simplesmente, Deus, viver as suas vidas naturalmente. Mas nós vamos continuar, Deus, em frente. Nós vamos continuar, Deus, acreditando, Deus, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos continuar acreditando que o Senhor vai salvar muitas vidas. E nós vamos estar preparados para esse dia, Pai, para grandes colheitas. Eu creio que está vindo dias aí de grandes colheitas, Pai, e tudo vai estar preparado, prontinho, Deus, para receber aqueles que o Senhor vai acrescentar à sua casa, ao seu reino. Então, Deus, que o Senhor possa nesse momento, Deus, nos equipar. Em nome de Jesus, Deus, se tem alguma coisa faltando, Deus, se a nossa armadura está cansada, amassada, se está faltando alguma parte da nossa armadura, que o Senhor venha agora, Deus, restituindo agora, colocando tudo no lugar, Deus. Nós precisamos da tua armadura para resistir ao dia mal. A tua palavra diz, Deus, para a gente estar com a armadura, lutar e permanecer com a armadura, para que a gente possa resistir no dia mal. E nós estamos vendo que os dias estão cada vez mais ficando, Deus, ruins, pesados, densos, Pai, mas nós vamos resistir até o fim. Até que o Senhor volte, nós vamos permanecer lutando, crendo, Deus, e simplesmente proclamando o Teu Evangelho a todos aqueles que a gente encontrar, a todos aqueles, Deus, que a gente tocar. A gente vai levar o Teu amor, a gente vai levar a Tua graça, Deus, a Tua misericórdia e o Teu Evangelho, não se importando com quem vai aceitar ou não, Deus, mas simplesmente amando, Deus, essa terra, amando as vidas como o Senhor ama, Pai. Nós vamos continuar levando o Evangelho, ensinando as pessoas, Deus, capacitando elas, Deus, para o seu destino profético, em nome de Jesus Cristo, Deus. E que nessa noite o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor possa nos responder, Deus, que o Senhor possa estar, Deus, cada dia, Deus, nos usando e nos respondendo, Deus, tudo aquilo que nós perguntamos a Ti, que o Senhor nos responda, Deus, porque nós precisamos ouvir a Sua voz, nós precisamos de Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor continue falando conosco. Amém. Amém. Flua
Espírito
Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Vamos para a parte da oferta. Estou muito feliz com vocês, porque a gente está aqui batalhando. Não vamos desistir. O Senhor está vendo o nosso esforço. Ele está vendo que a gente não está desistindo, estamos batalhando. E você sabe que Ele é recompensador daqueles que buscam, daqueles que não desistem, daqueles que continuam, que avançam. É isso, Ele tem uma recompensa para cada um de nós e eu creio nisso. E nós não vamos desistir até que Ele volte, até que Ele venha buscar a sua noiva nos ares. A gente sabe disso. E a gente tem essa promessa e eu creio que a gente vai experimentar dessa promessa ainda nesta geração. Tem muita gente já falando que realmente tem algo para acontecer muito extraordinário nos céus. Tem muita gente de olho nos céus. E é bom que a gente fique realmente com os olhos voltados para o céu, porque algo vai acontecer de muito extraordinário. Aqueles que têm os olhos na terra, que ficam só olhando para as coisas da terra, vão ver as coisas da terra também acontecendo. Mas nós que temos os olhos fixos para o alto, nós vamos ver muitas coisas grandiosas acontecendo nesses dias. Amém? Eu vou dar uma breve palavra, Provérbios 3, 9 e 10. Falar rapidamente da oferta, para a gente passar para a palavra. Dia 24, antes de Provérbios 3, 9 e 10, tá?
Antes de falar da palavra, dia 24, vai ter a cruzada A Cura, tá? Então já se programe. Se você souber de alguém, ainda tem vagas, pouquíssimas vagas, mas tem tanto no ônibus quanto lá, né? Está acabando já as inscrições também. Então, né, se você souber de alguém que quer ir, fale. Essa semana aí é a semana definitiva. Então vamos estar juntos, já está tudo programado, tudo preparado. Vai ser um dia espetacular. Vai ser um dia realmente que o céu vai estar baixinho. A gente está se preparando para isso, tem muita coisa acontecendo. E eu creio que vai ter colheita de almas, vai ter cura, libertação, sabe? Logo após vai ter escola de curas. Então assim, vai ser um momento assim realmente de não só a gente ver o céu descer, mas também de consolidação de muita gente. Porque muitos vão aceitar a Cristo e vão entender aquilo que tem que fazer. O ID por todo mundo e pregar o Evangelho, né? Então, além de a gente aceitar, a gente vai entender. Está tendo o GI, está acontecendo, né? Se você souber de alguém que quer ir para o GI, quer participar, né? Indique o caminho. Pastor, mas não está indo, não está. Busque, é igual o pastor que a pastora faz. Busca, pega pela unha, vai, traz, luta. É assim. Ah, mas não quero, não tem problema. Dá um tempinho, deixa respirar. Volta de novo, insiste, persiste, é isso, né? Deus até hoje insiste e persiste com a gente, então a gente também não pode desistir. Às vezes a gente deixa um tempinho para dar uma esfriada no relacionamento, na cabeça e tal, mas depois a gente vai e convence de novo a pessoa a estar vindo na igreja. É um momento muito crucial para nós, né, que estamos aqui à frente, para muita gente que está à frente, porque realmente o povo está se esfriando, está ficando cada vez mais moadinho, mais, sabe, não quero compromisso, não quero. Isso faz parte do final dos tempos, mas a gente tem que continuar, porque tem muitos que vão querer, né? No meio de todo esse garimpo, a gente vai achar muitas pedras preciosas, amém? Eu creio, tem muitas pedras preciosas aí fora. Provérbios 3, do 9 ao 10, fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, como a gente já sabe, a gente aprende todo dia que tem culto aqui, e isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Precisamos dizimar, precisamos ofertar. Deus, mas eu não vejo assim, eu quero fazer desse jeito, dessa forma. Não, tem um jeito e tem uma forma, e nós temos que trazer os dízimos e as ofertas à casa do papai, para que tudo isso aqui continue funcionando, para que a gente consiga construir, que em breve a gente vai querer falar sobre isso, sobre construção, mas a gente precisa, a obra dele precisa ser feita na terra, a obra dele precisa continuar, e nada mais, nada menos do que nós somos os mantenedores da obra dele. Pastor, mas o Senhor dizima e oferta? Sim, dizimo e oferta. Se eu estou lá na rua, lá, e o negócio tem que acontecer, não tem problema, eu tiro o dinheiro do bolso e a coisa acontece, não tem problema. Precisa comprar um negócio para a igreja, não tem, eu tiro o dinheiro, compro, não tem problema nenhum, Deus não vai deixar faltar nada, amém? Então é assim que a coisa flui, porque a obra de Deus não pode parar, e Ele está olhando, Ele é o dono da obra, Ele está olhando para nós, e é como fala aqui, honra o Senhor dos teus bens e com as primícias da tua renda. Honra é uma questão de honra, você está honrando, então todos nós precisamos honrar. Virão dias em que a gente vai precisar honrar mais, sim, mas Deus também vai retribuir mais. Logo vamos ter que contribuir mais para poder a gente, sim, se Deus quiser e assim permitir, a gente construir a nossa igreja aqui de frente, aqui grande, né, imponente, para que todo mundo veja. Mas é por orgulho do homem? Não, é só mais uma igreja na terra, é só para o conforto dos nossos irmãos, nosso conforto e conforto deles. Precisa para que a palavra seja proclamada, para que a gente possa receber pessoas, para que a gente possa montar algo que já está no coração de Deus, como a gente sempre falou, né? Deixar isso aqui para os kids, né? Para que eles se divirtam aqui, aprendam aqui, cresçam aqui, né? Tenham aulas, violão, bateria, karatê, aulas de muitas coisas aqui, e eles consigam fluir também. Então a gente tem esse interesse em que a gente possa receber, e não só receber, mas também ser relevante para a sociedade. A nossa igreja crê nisso, ser relevante para a sociedade, ter reuniões aqui, né? Então a gente vai chegar nesse ponto, é o início da obra Impactados aqui. Então daqui uns 3, 4, 5 anos, isso aqui não vai estar da mesma forma.
Tem muitas coisas que vão ter mudado para melhor, para poder a gente crescer, para poder a gente também retribuir à sociedade tudo aquilo que ela precisa e cuidar dos nossos. Amém? Que é o mais importante que eu vejo, cuidar dos nossos, né? Então, quem vai agora contribuir, posso pegar a sua oferta, que eu vou estar orando agora, coloque na sua mão. Se for pelo celular, pode levantar o celular. Se for em dinheiro espécie, levante a mão. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora nesse momento, Deus, abençoar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem mantido não só essa casa, mas tem mantido seus filhos. O Senhor tem também, Deus, cuidado de cada um aqui, Deus. O Senhor tem cuidado, Deus, de cada pensamento, cada desejo do nosso coração. A gente abre a boca e o Senhor concede, Pai. E isso é uma graça, isso é uma dádiva do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe deste lugar. O Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor multiplique cada semente, cada dízimo aqui, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, que o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. E o dízimo que hoje muitos aqui entregam, Deus, Deus, não vai ser nada disso daquilo que o Senhor vai fazer, Deus, até o ano que vem, Pai. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, que o salário que cada um aqui recebe, Deus, o salário que cada um deste lugar recebe, vai se tornar o dízimo deles. Eu creio, Pai, o Senhor vai abençoar porque eles vão entender a sua obra cada dia mais, ofertar e dizimar, Deus, e o Senhor vai transformar o salário deles hoje, que eles recebem hoje, vai se tornar o dízimo de amanhã, Pai, porque eles vão receber, Deus, a 100 vezes mais, eles vão receber a 30, 60 e 100 por um, Pai. Essa é a minha palavra, em nome de Jesus, liberada sobre cada um aqui, Deus. Então abençoa cada dizimista e cada ofertante dessa casa, para a honra, glória e louvor do seu nome. Amém? Dá mais um aviso, está tendo aula de violão, quem quiser depois conversa comigo, tá? Estamos fazendo aula de violão, vai ser muito bom para a nossa igreja, né? Ter músicos aqui, mais músicos, mais gente tocando, mais gente, né, cantando. A gente está fazendo isso. Então, quem souber de alguém que quer tocar, nós estamos dando aula, já tem apostila, já tem tudo certinho, tá? Então, Deus abençoe. Vou chamar aqui o pastor Sérgio, que vai ser hoje nosso pregador da noite. Deus possa usá-lo poderosamente e trazer a resposta do céu para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Peço para os irmãos. Amém. Amém. Deus possa ricamente nos abençoar. Amém. E o pastor falou assim: nosso dízimo, né? Tornou uma prova, porque o pessoal lá da empresa tinha combinado de pagar X pelo entregar instalando a energia solar. Ele pagou janeiro, fevereiro, março. E abril já não pagou, aí já não teve que pagar. Né? Mas, né, talvez é a provisão de Deus, né, para a gente mudar de serviço. Né? E chega um ponto que, né, Deus tem o melhor para nós. Amém? E que vamos estar falando do amor de Deus nessa noite, né, abrir nossas Bíblias. Em Lucas capítulo 13, versículo 10. É um texto conhecido, né, de uma história de cura, e na mesma hora é cura e libertação. E que nós possamos aprender esse texto. O pastor falou assim da escola de cura, né? Eu participei presencial e depois eu fiz um curso online. Então, né, na escola de cura lá, esse texto aqui, ele é bem usado, né, para nós estarmos trabalhando. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 13, versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, ensinava Jesus no sábado
sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade, que havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem modo algum podia que endireitasse. Vendo-se Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-se as mãos, ela endireitou-se e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga indignou, veio Jesus curar o sábado e disse à multidão: 6 dias em que deve trabalhar, vindo, pois, nesse dia para seres curada e não no sábado. E disse, porém, Jesus: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levar-os a beber água. Por motivo não se deve livrar desse cativeiro em dia de sábado. Esta é filha de Abraão, que Satanás trazia presa há 18 anos. Amém? E nós estamos aí com a igreja impactada, 7, já está no propósito, no dia 24, na questão da cura. E nós conhecemos o nosso bispo, então sempre ele trabalhou em Cruzado. Eu lembro na Presbiteriana, Crismina, na região, jovem ainda, com 16 anos, 17 anos, ele trabalhava, sempre ele trabalhou com questão de cruzada e questão de cura. E que nós possamos aprender nessa noite através da palavra de Deus e nós aprender as causas e as circunstâncias que muitas vezes a enfermidade chega na pessoa. E ontem mesmo, eu era às 10 horas da noite, eu sempre li uma mensagem de uma pessoa que mandou a foto de uma pessoa que ressuscitou. E direto na nossa região, em vários lugares, pessoas, o diabo está cercando essas vidas. E muitas pessoas estão presas em prisões, em todas as áreas. Pode ser prisões de enfermidade, prisões em cativeiros, em várias do vício, da droga, de prostituição, em todas as áreas. Mas que nós possamos aprender nesse texto que mesmo a cruz que cura, é a mesma cruz que traz a salvação, é a mesma cruz que traz a cura. Amém? E que nós possamos aprender que a enfermidade, ela não pertence a nós. Nós que somos cristãos, nós que estamos na presença de Deus, nós temos que aprender, e ter essa autoridade de Deus que nos foi dada, que as enfermidades, ela não pertence a nós. Então nós olhamos aqui para o texto e ele preocupou de colocar aqui que havia uma mulher possessa de espírito de enfermidade. E o texto ele preocupou de colocar assim: espírito de enfermidade. Nós entendemos isso, então nós entendemos que muitas vezes, muitas situações e muitas enfermidades que chegam às pessoas é causa espiritual. E ela estava presa ali nessa prisão há 18 anos. 18 anos nessa situação. E o texto também colocou que essa pessoa era filha de Abraão. Ela ia ao templo, ela ia na sinagoga, ouvia a palavra. Só que nesse dia Jesus estava. E muitas vezes é que nós possamos entender que mesmo na dificuldade que ela tinha, ela ia à sinagoga.
E muitas vezes nós estamos presos nas nossas dificuldades e não conseguimos achar a cura, achar a libertação, achar o caminho. Outro ponto interessante nesse texto, né, que os escribas ali não notaram a causa. E muitas vezes, se a gente olhar para a nossa alimentação, as pessoas vão chegar com problema, vão estar com problema. E muitas vezes não vamos conseguir olhar para aquela pessoa, não, isso aí é espiritual. E Deus requer que nós possamos ser movidos ao Espírito Santo, que nós possamos, Deus já nos deu o poder e a autoridade do poder do Espírito Santo. E a gente vai notar que muitas pessoas, se a gente falar assim, anunciar que tem um acusado de cura aqui, 3 dias, vamos fazer nas quintas, trazer uma pessoa, não, nem posso ser muito conhecido, as pessoas lembram. E muitas pessoas que a gente vai notar não são pessoas índias, são pessoas cristãs, estão presas em algumas situações, em algumas enfermidades. Mas quando nós aprendemos dentro da palavra de Deus, então nós somos libertos através do poder da palavra de Deus sobre a nossa vida. Porque Deus já nos deu essa autoridade. Então, Jesus olhou para essa mulher. E os escribas não notaram essa situação. E Jesus olhando e libera a palavra: mulher, está livre da tua enfermidade. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos libertos, porque a palavra foi declarada em Isaías 53. Tanto para o nosso pecado, tanto para a nossa cura. Jesus morreu na cruz aqui para trazer salvação e o quê? Cura. E os cristãos, ele não pode estar preso em prisões. Mesmo sendo filho, como ele era filho de Abraão, mas ela estava presa a Satanás. Quando a gente conhece a palavra, a gente recebe a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus liberada sobre as nossas vidas, nós somos curados. Outro ponto importante, lá na Pecado, nos vídeos de cura, os pastores aqui sabem disso, né? Eles não têm medo. E muitas enfermidades, né, você vai expulsar da ordem. Quando nós entendemos isso, então nós somos verdadeiramente, nós temos essa, porque lá em Atos capítulo 1 fala que Jesus deu autoridade. Nos deu autoridade. E Mateus fala que deu autoridade. Em Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, Atos, deixa eu ver se é 10, 34, 38, diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou em toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos. Essa mesma autoridade, como Jesus, né, Deus ungiu Jesus, né, com o Espírito Santo, assim Deus também nos deu essa autoridade, através do poder do Espírito Santo. E que nós possamos buscar essa identidade, nós possamos ser curados. E é interessante aqui que ele vai falando assim: andou em toda parte, fazendo o bem. E muitas vezes a gente está preso a alguma coisa, preso em prisões. A canção que vocês cantam fala a questão do medo, né? É interessante que todo lugar que eu vou, Deus usa para me falar do medo, do time deles. Aí todo lugar que eu vou, até lá no GD lá, na quinta, lá na quarta, lá eu falei para uma lá da questão do medo, porque o medo te manda na prisão. A pessoa está presa em algo, tem tudo,
E muitas vezes isso está acontecendo com muitas pessoas até dentro da igreja. E se a gente não olhar para a palavra de Deus, não receber a ligação de Deus, muitas vezes estamos com aqueles escritos ali, né? E o problema vai falar do sistema religioso. Olha, mas tem 6 dias para ela vir aqui. Pois só você vê a questão do amor, não é? Parece que olha só para dentro disso, mas tem 6 dias para ela vir aqui. Foi questionar porque ela foi curada no sábado. E muitas vezes isso vai até acontecer com a gente. A pessoa pode crescer espiritualmente, você pode fazer os campos longe de cura, você curar, as pessoas muitas vezes vão questionar. Mas por que isso aconteceu? Por que está fazendo? É porque a pessoa recebeu a cura, recebeu a palavra. E Deus quer nos dar a vida aqui, assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Deus nos deu esse poder através da presença do Espírito Santo para ser movido pelo Espírito Santo. Para ser movido pelo Espírito Santo. Então, é interessante para nós fazermos o bem, curando todos os que estão oprimidos. E tem muitas e muitas pessoas oprimidas. Onde cheguei para receber disso, a pessoa tira a sua vida. E tem muitas pessoas, muitas guerras, muitas lutas para ser curado. Mas como nós vamos ser libertos? Primeiro, encontrar Jesus, buscar Jesus. Outra coisa, a palavra de Jesus está livre. A palavra de Deus que traz a libertação sobre a nossa vida. Então, uma coisa que a gente tem que entender: enfermidade não são para nós, é opressão. Deus nos curou. Além disso, Marcos você colocar a mão nos enfermos, serão curados. As pessoas hoje estão assim, iludidas. Semana passada eu fui num lugar ali, né? Então a pessoa tem essa questão de revelação, mas eu profeto assim, a pessoa pode profetizar. É mais coerente. Mas a revelação, as pessoas querem revelação. E a gente vê que muitas vezes a pessoa fala algo ali para fazer a vontade das pessoas, fazer a vontade do movimento. Mas a cura é a cura e a libertação. Porque você tem que enxergar o problema, você tem que enxergar a causa, você tem que enxergar a situação. Por isso que muitas vezes o discipulado, a gente acompanha as pessoas, isso é muito importante. Você vai enxergando, vai conhecendo, então você vai tratando os assuntos. E aqui, Jesus, ele foi bem coerente nesse texto. Essa mulher, essa pessoa tinha 18 anos, estava presa em uma prisão. Presa. E muitas pessoas viam aquela situação, mas muitas pessoas não tinham como ajudar. E muitas vezes se a gente não abrir o olho, a gente não tem essa autoridade, o poder de Deus, o conhecimento da verdade, a gente vai ver as situações até próximo da gente, mas como libertar? E a gente não tem medo, porque a palavra já foi determinada sobre a minha vida e sobre a nossa vida. O inimigo está a todo tempo aí destruindo, trazendo outras coisas, e a pessoa, você já imaginou que o Google, quando você pensa em algo ali, você vai colocar no Google lá, o Google já mostra o que você pensa. Você tem que dar o que você pensa. Por quê? A palavra Google lá, assim, você vai olhar que ela tem um espírito lá do maligno. A inteligência artificial já está tudo preparado. Eu acredito que até
sem o oitavo rei. Por que o Papa nem pediu para ser chamado o oitavo rei? Está em Isaías. O oitavo rei. Estava lá na Bíblia. Então, né, esse mundo está preparado para algo grande, porque alguns economistas, que são pessoas muito além, acima de mim, falam, né, pessoas renomadas, que falam que há um colapso grande para acontecer. É por isso que teve lá aqui no Brasil, as pessoas, você ia lá, eles faziam a leitura para o seu olho, eles davam dinheiro, né? Você assinava um contrato. Só que depois as pessoas voltaram para pegar o dinheiro. Ele falou: não, esse dinheiro você vai receber parcelado, mas numa moeda que ainda não existe. Entendeu? Já está tudo já preparado. O colapso da energia, que falta energia, porque é uma recente, entendeu? Porque você fica 3 dias sem energia, você não compra, você não faz nada. Né? Aí depois ele vai, a mesma coisa, quando volta a energia, você vai ter que autorizar, resetar. Então já vem implantado algo para que você é obrigado a você ter. Então, o mundo espiritual não brinca. O mundo espiritual não está brincando. Então a gente tem que ter discernimento nas coisas que estão acontecendo sobre a nossa vida. Discernimento na questão da cura. Então, quando nós buscamos isso, então é interessante. Jesus liberou a palavra para essa mulher, ela foi curada. Né? Depois ele colocou assim: impondo-se as mãos, ela endireitou. Né? Imediatamente. Outro ponto interessante é que a gente não pode ser, né, como esses homens aqui. A gente vê esse mundo total destruição, mas o amor. O amor nosso, mesmo que a circunstância esteja ruim, mesmo que a situação está ruim, mas a gente não pode se animar. Lembra lá no texto de Mateus, olha, né, que o amor cavaria, equidade, aumenta, mas que a gente não podia estar no meio. E Deus, ele quer trazer, eu acredito que o grande avivamento que está vindo é para Deus levar o céu, porque o Redentor, o que dá o poder para a gente expulsar os espíritos de enfermidade, que é o Espírito Santo, as ordens celestiais. O Redentor, o Espírito Santo, ele que vai entregar a igreja. Por isso que o inimigo tem uma preocupação ao você abrir o celular e colocar até aquilo que você pensa ali, as informações, para você tirar todo o foco, né, da palavra. Então o inimigo tem que trazer um esfriamento em muitos lugares, em muitas áreas, mas aquele que conhece a verdade, aquele que encontra Jesus, ele recebe o amor e a cura. E que nós olhemos para esse texto e lembrar que você pode dar ordem às suas enfermidades. A gente pode expulsar, até mesmo quando a gente for orar por alguém. Não tenha medo, olha, dá ordem, expulsa essa espírito de enfermidade, expulsa mesmo. Porque Deus lá, lembra de Deus lá em Atos? Deus nos ungiu, Jesus, e esse poder passou para nós fazermos o bem e curar os oprimidos. Deus quer que nós possamos fazer essa libertação sobre a nossa vida. Amém? Então, a nossa oração tem que ser uma oração de ordem, uma oração de autoridade. E essa autoridade foi Deus que nos deu. Outro ponto muito interessante é a questão da cura, é a questão da fé. A gente tem que ter fé.
pessoas olharam para essa mulher, era normal. Mesmo ela conhecendo, ela era filha de Abraão. Mas o inimigo oprimia essa mulher. E muitas vezes a gente conhecemos muitas pessoas, né? Ou passamos por algumas situações, né? Que o inimigo está nos oprimindo em algumas situações. Mas não aceite. É que não devemos aceitar, porque a palavra fala assim em Romanos capítulo 12, né? Que não conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. E muitas vezes as pessoas estão conformando com as situações, estão conformando com as enfermidades. Muitas vezes a pessoa está conformando com a crise. Agora, como que você vai conformar com a crise se a palavra foi liberada sobre a nossa vida? Se ouvir a sua voz, comereis o bem dessa terra. É uma declaração. Nós olhamos lá para o Salmo 23. Ele vai falar assim sobre a questão de fé, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É questão de fé. Em situações que ele andava, mas a sua fé não era abalada. E muitas vezes, algumas situações que nós estamos passando, a nossa fé é inquestionável. Mas ali o salmista ele declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei. Questão de fé. Diante de qualquer situação, nós temos que ter essa realidade da palavra de Deus. Então, em Romanos vai falar assim: que não conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Outras coisas também que têm sumido. As pessoas estão numa prisão. Crente tem que sonhar. Tem que sonhar. Ter sonhos. Eu quero dando para ele quer. É meu sonho. Quer fazer já quer fazer um pensamento de uma casa. Né? Não, vamos pensar uma casa. Ela sonha alto, ela só sonha de ser rico. Eu falei: você tem que dormir pouco, eu dormo demais. Hoje ela foi meu primeiro dia de trabalho dela, teve que levantar 5 horas, 6 horas, agora foi o trabalho, faculdade, então tem que correr atrás. Nós é uma pessoa que sonha. Eu vejo assim, as meninas da irmã Roseira, correm atrás da assada, né? Aquilo é isso, né? Isso é a pessoa que sonha. Já é um pouquinho diferente da Paloma. A Paloma já é mais, né, quieta, mas tem que sonhar, tem que determinar. Nós temos que ter essa questão, porque a autoridade agora nos dá isso. Como nós vamos, né, olhar? Porque a gente, por exemplo, às vezes a gente vai até esse personagem aqui, olha, vai questionar porque alguém recebeu. Mas por que alguém recebeu e eu não recebi? Mas por que alguém prosperou e eu não prosperei? Mas por que isso aconteceu lá e não aconteceu aqui? Não vem essas questões de porquê, muitas vezes os porquê, por que está acontecendo, a gente não entende porquê. A gente é uma luta. As prisões estão aí, tem uma prisão com a gente mesmo. Tem questionamento com a gente mesmo. Mas a palavra, fé, sonho. A palavra fala assim: bem sei que tudo pode, e nenhum dos planos pode ser impedido. Bem sei que tudo pode. A boa vai falar assim: frustrados. Nossos sonhos e projetos são frustrados. Depois lá em Provérbios, tem um capítulo certinho, mas fala que a gente determina algo. A gente tem que determinar algo. Determinar algo sem não conseguir. A gente tem que ter determinação. Como essa mulher tinha, ela, com o seu problema, ela andava encurvada, mas ela decidiu ir acima do outro.
Só que esse dia foi diferente. Jesus estava. Outro negócio interessante, irmãos. A gente tem que ir onde há cura, onde há palavra, onde Jesus está agindo. Então, porque muitas vezes a gente vai ver aqui, como esses homens aqui, foi questionar, mas por que Jesus curou? Essa falta de amor, essa falta de cuidado, ele está contaminando. E a gente não pode estar nessa situação. Não conformemos deste mundo, mas transformar. E quando nós fazemos isso, a gente não concorda, mas nós transformamos uma decisão que é nossa. Tem que transformar, tem que determinar, tem que sonhar, tem que planejar, tem que acreditar, tem que ter fé. E as situações são mudadas. Então, para que nós possamos experimentar qual seja a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, tanto a cruz traz a salvação e traz a cura sobre a nossa vida. Outra coisa, gente, nós possamos ser sarado, curado, porque lá em Mateus capítulo 11, versículo 21, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos. Agora a gente não entende porque a gente vai conversar com algumas pessoas, certas pessoas, não todas, as pessoas estão desanimadas. Agora, usar a situação que está acontecendo não pode nos desanimar. A situação está acontecendo, mas eu tenho a palavra. Está acontecendo, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a situação está acontecendo, mas a gente não pode ficar cansado, desanimado. Assim, é interessante que toda vez que eu vou orar, eu falo assim, todo cansaço físico e tal, e o inimigo tem que trabalhar, porque tantos surtos psicólogos que as pessoas têm hoje, de problemas psicólogos, de problema mental. Você viu notícia de jornal meio-dia, a mulher lá foi sumiu porque desaparecida, depois foi encontrar não sei aonde lá. Aí eles vão investigar, o que está acontecendo. Está de tigrinho lá, o negócio da pessoa lá, já tirou o brilho das pessoas, viciou naquilo, trem terrível. Só lá no jogo lá já estava devendo 15 mil reais. Talvez não mais, sabia. Tomou a prisão. Chegou na situação. É interessante que a palavra que eu estou autoridade para fazer serpente, escorpião. O que acontece? O maligno faz a pessoa seduzir as situações, o erro. Depois vem a aflição, o outro espírito maligno, o escorpião é a aflição, a serpente seduz. E muitas pessoas estão dominadas com essas opressões, estão sendo seduzidas ao erro, e depois vem o espírito da aflição. Vem trabalhar no psicólogo da pessoa, a gente vê as notícias, que a gente não vê ver, a pessoa tirando a vida, e o que está acontecendo. E muitas pessoas estão presas em prisões. Mas lembra onde Jesus está, onde a palavra de Deus está. E Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade para nós mudarmos as situações no nosso lar, onde nós estivermos. Lembre dessa palavra. Deus nos deu a palavra, então nós possamos ter discernimento espiritual nas áreas da enfermidade. Não tenha medo de orar para as pessoas que estão enfermas, principalmente os que vão lá esses dias, deixa para quem já está, mas nas situações que nós vamos ter, não tenha medo. Ore com autoridade, expulsando as enfermidades do nosso meio, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. Então,
né, tem essa autoridade, né, dá uma ordem, uma oração de ordem, né, de expulsão mesmo, que Deus nos deu essa autoridade na cruz para salvação e para a cura. E Deus ele quer nos dar, né, alívio. Todos que estão cansados, sobrecarregados, Deus quer dar alívio para as pessoas. Não deixe algumas situações. Deus é um Deus de descanso. Lá no Salmo 37 fala descanso do Senhor, descanso. E o inimigo tem trabalhado essa questão da mente, da mentalidade, crise. A gente vai ver que todas as empresas hoje, irmãos, as empresas que a gente tem muito, funcionários estão contratando psicólogo. A empresa que eu trabalho tem, cada funcionário tem 4 sessões com psicólogo. Só para você ver que muitas pessoas estão desorientadas, estão em alguma prisão, em alguma situação. Mas lembre que nós servimos um Deus que traz descanso. Lá no Salmo 37 também fala assim, né, que possamos deleitar, descansar, ainda entrega a Deus, ao caminho de Deus que é o descanso. Jesus veio que nós estamos alívio, todos estão cansados e sobrecarregados. Então a gente não pode carregar alguma carga em algumas situações, a gente tem que ser livre, porque a palavra é regozijar-nos, alegrarmos. Situações estão acontecendo, mas nós temos a esperança, a palavra de transformação, de libertação nas situações da nossa vida. E que nós possamos usar a palavra nesses dias, a palavra de ousadia, uma palavra de confiança, porque a palavra fala, o pastor falou aqui um pouquinho, nós estamos chegando assim, nos dias difíceis, falando que são os dias difíceis, mas a palavra fala que o justo viverá pela fé. Os dias são maus, mas você tem a esperança, a palavra, a verdade. Jesus nos curou de toda a opressão. Jesus vestiu de todas as prisões. E qual prisão que nós encontramos nessa noite? Deus quer nos libertar. Amém, irmãos? E que nós possamos ter uma confiança verdadeira, como o salmista ele confia, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Essa confiança verdadeira. Que nós possamos estar nessa noite sendo libertos, porque Jesus, assim como veio essa mulher, filha de Abraão, que livrou, né, da prisão de Satanás, Deus quer livrar de toda a prisão da nossa mente, do pensamento, da incredulidade, tudo aquilo que está nos afligindo nessa noite, porque a palavra quer fazer cura para o nosso coração. E que eu possa entender que enfermidades, situações, nós temos autoridade para expulsarmos. Na palavra que já foi liberada sobre a nossa vida. Amém? Vamos estar orando. Amém? Vamos estar orando de pé. Vamos estar orando para nós mesmos, né? Talvez nós encontramos algumas situações e a gente conhece a nossa mente, né? Nosso coração, e muitas vezes nós estamos presos em algumas situações. Amém? Ó Pai, nós colocamos agora, Pai, em nome de Jesus. Nós entendemos agora, Pai, que o Senhor está presente no nosso meio. O Senhor é o dono da verdade.
E nessa noite, Pai querido, nós queremos ser libertos de todas as prisões, de todas as opressões. Porque onde o Senhor está, onde o Senhor encontra, não há, Pai querido, forças, opções. E nessa noite nós expulsamos do nosso corpo, do nosso lar, todas as enfermidades. Nós damos ordem ao nome de Jesus, que saia do nosso corpo, saia da nossa família, saia da nossa mente, todas as prisões, Pai querido, porque nessa noite é uma noite de libertação, é uma noite de cura, Pai querido, e nós recebemos aquilo que foi nos dado, para que nós possamos adquirir essa verdade, que nós possamos ser libertos, Pai querido, de nossa mente, nós possamos libertar, Pai querido, daquilo que nós pensamos. Nós não conformamos com essa situação, nós não conformamos, Senhor, com as situações que se encontram, Pai querido. E eu posso, Pai, nessa noite ter discernimento espiritual para olhar para o próximo, para olhar, Pai querido, para os que ainda vão chegar a Ti e ter discernimento espiritual, expulsar as enfermidades, que nós possamos nessa noite, Pai, ser usado, Pai querido, pelo poder da palavra, assim como o Senhor, Pai querido, traz, Pai querido, sobre nós, Pai querido, um santo poder do Espírito Santo, Pai querido, um mover sobrenatural sobre a nossa vida, Pai querido, que nós possamos entender o propósito do Senhor, Pai querido, porque vidas estão sendo ceifadas, Pai querido, e nós não aceitamos, nós não conformamos, Pai querido. Abra, Senhor, os olhos para que dessa igreja, e agora, Pai, nós liberamos a Sua palavra, Pai querido, nós expulsamos do nosso meio todo espírito, Pai querido, de incredulidade, todas as prisões que estão encorrentando as pessoas de impedimento, Pai querido, a partir deste momento, Pai querido, nós damos ordem, expulsamos, Pai querido, em nome de Jesus. Que este local, Pai, que seja um local alegre, Pai querido, porque a palavra do Senhor é manifestada, Senhor, sobre as nossas vidas, Deus. E nós determinamos, Pai querido, em nome de Jesus. Tira, Senhor, o seu povo, Pai, de todas as prisões. Porque esses, Pai, que são os filhos de Abraão. E nessa noite, Pai, nós declaramos agora, Pai, em nome de Jesus. Nós possamos, Pai querido, ter, Pai, um coração puro, um coração renovado, Pai querido, não como esses hipócritas, Pai querido, que olharam para aquela mulher, ela sendo curada e depois questionada. Nós possamos ter um olhar, Pai querido, como diz a Sua palavra, lá em Judas, o olhar da misericórdia, o olhar do amor, o olhar da paz. E essa palavra fala que o amor, a misericórdia, a paz seja multiplicada aqui. Que essa palavra seja enraizada agora, Pai, na multiplicação da misericórdia, do amor, da pacificação, Pai querido. E isso traz, Pai, saúde, Pai, aqui para o nosso meio. E nessa noite nós liberamos a Sua palavra em nome de Jesus. Ó, Pai, que eu possa ter discernimento, e essa igreja possa ter discernimento, que lá não. Nós já temos a certeza e a convicção, para que dia 24, Pai querido, as opressões, as pessoas que vão estar naquele ginásio vão ser curadas, porque esse povo, essa multidão, os seus filhos conhecem e têm autoridade da palavra, a ordem do Senhor para expulsar, liberar a cura e a libertação sobre a nação, Pai querido. Por isso nós colocamos agora em nome de Jesus. E essa unção, essa certeza, para que possa entrar no nosso coração, que nós possamos ter, Pai, o dom da cura, o discernimento espiritual na nossa vida. Então, Pai, que venha, Pai, limpando a nossa mente, limpando o nosso coração, nós possamos ter uma mente, Pai, que pura, sadia, Pai querido, uma mente, Pai, para olhar para as pessoas, Pai querido, o olhar e a transformação da Sua verdade possa caminhar no nosso coração, no nosso falar, em nome de Jesus. Amém. Pastor.
levar isso, que a gente possa ser liberto, né, de todas as prisões, seja ela espiritual, seja ela natural, seja ela emocional, seja ela qual for, que a gente possa ser livre disso e a gente possa levar isso para aqueles que a gente tanto ama. É por isso que eu busco o Senhor, porque eu quero levar para aqueles que eu amo também essa liberdade. Amém? Que a gente possa então nesse tempo ser livre e conseguir. Eu sei que está sendo liberado o espírito de morte, como o pastor falou, mas a gente vai lutar porque a gente é do espírito de vida. Maior é o espírito que está em nós do que o espírito que está aí fora, no mundo. Nós vamos vencer. Não vai chegar na nossa casa, não vai chegar nos nossos filhos, não vai chegar nos nossos netos, não vai chegar nos nossos familiares. Esse espírito de morte está repreendido em o nome de Jesus. Feche os olhos, estenda as mãos agora para a gente terminar agora. Pai, eu quero abençoar essa semana, em nome de Jesus. Esse término de semana, já está terminando a semana, mas o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer caminhos. Tudo aquilo que está travado vai destravar, Deus. Todos aqueles que estão precisando de emprego, eu declaro agora portas abertas agora, para que venha testemunhar aqui, Deus, de que o Senhor não só abriu uma porta, mas o Senhor escancarou uma porteira, um portão, Senhor, foi uma porta. E sim, o Senhor abençoou com um emprego, Deus, que possa ajudar financeiramente na sua casa. Aqueles que trabalham com venda, Deus, eu peço agora, em nome de Jesus, Deus, que eles possam vender o que nunca venderam na vida. Em nome de Jesus, Deus, que todo olho gordo, que toda maldição, que tudo aquilo, Deus, inveja, mentira, falso testemunho que se levantou, Deus, cai por terra. Em nome de Jesus, todos os empresários deste lugar, todos que são autônomos, que trabalham com vendas, Pai, vão vender, Pai, e vão abençoar a tua casa, e vão manter a sua casa, em nome de Jesus. Agora, Deus, eu peço agora, Deus, que o Senhor abençoe agora, Deus, e guarde cada um, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um aqui, tenha misericórdia, Deus, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz todos os dias da sua vida. Eu te abençoo para um final de semana espetacular, que o Senhor realize os sonhos dele e os projetos dele em você e na sua família. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vão em paz e levem essa bênção.